Salve, galera, começando mais um vídeo nessa sexta-feira, né? Sexta-feira chegando já o Clássico Rei. Acho que duas pautas bem importantes de hoje abordam as entrevistas que o Carpini deu ontem, né? Ele tanto deu entrevista exclusiva pro Diário do Nordeste, como também deu pro jornal O Povo, Diário do Nordeste / Globo Esporte, né? E aí, coisas me chamaram a atenção, assim. A primeira é que o Carpini foi enganado, né? Carpini, você tá vivendo o que a torcida do Fortaleza viveu, né? Você foi enganado, a torcida do Fortaleza e o Carpini foram enganados pelo mesmo homem, né? Assim, enfim, houve a mesma enganação. E aí algumas informações aqui de bastidores é o seguinte: quando se definiu a não permanência do Palermo, né? Ou sei lá, ficou naquela indecisão. E se pensou no nome do Carpini, o Fortaleza SAF, né, comandado pelo ACO, junto com o conselho da SAF, junto com o conselho fiscal, debatiu naquele momento qual era o real orçamento do Fortaleza para a temporada. E o ACO, ele estava muito firme no seu posicionamento, né, que o Fortaleza não poderia abrir mão de investimento, que não poderia abrir mão de não sei o que era um time que tinha que manter a postura. Então, assim, eu fico um pouco curioso para saber como seria o Fortaleza hoje com o ACO, né? Como ele estava se comportando perante tudo isso, né? Como a gente estava vivendo em relação a tudo isso. A gente estava continuando empurrando para debaixo do tapete, a gente estava continuando fazendo empréstimo para pagar outro empréstimo. Eu não sei, porque as promessas feitas ao Carpini, elas foram bem surreais, tá? Assim, o Carpini veio em uma condição, dita a ele, que a folha de pagamento do Fortaleza seria em torno de 6 a 7 milhões de reais na Série B. E aí ele, inclusive, falou na entrevista, né? Que falaram para ele que o Bareiro, Moisés, Breno Lopes iriam continuar. E que ele não se preocupasse, que o time seria muito bom, que teria uma folha de pagamento alta, que teria toda a estrutura e tudo mais. E aí, da noite pro dia, quem contratou ele foi embora. Houve uma reformulação no departamento de futebol e houve um choque de realidade financeira, né? Assim, quem assumiu o Fortaleza, assim, bom, ele ia pagar como, né? Como é que ele prometeu uma coisa ao Carpini e ele ia pagar com que dinheiro, né? Ele ia manter essa folha com qual receita? Como é que ele ia fazer essa grana para manter essa folha de pagamento, já que o Fortaleza teve uma queda significativa nas suas receitas para 2026, né? Então parece assim devaneio, sabe? Parece situações fora da realidade, né? Que a gente vivia já há alguns anos, né? A gente vivia em um devaneio coletivo, onde parecia que as pessoas que estavam aqui antes não estavam de fato sabendo o que estava acontecendo, né? Acho que isso explica muita coisa, né? Isso explica muito os erros e tudo que aconteceu no passado, e as consequências serão, como eu falei até no vídeo de ontem, né? Serão para os próximos dias, né? Porque é uma situação muito preocupante até, né? O Fortaleza vive hoje uma situação financeira super delicada. Todo dia uma novidade, uma coisa nova que surge aí, uma dívida, um acordo, um parcelamento, não sei o que. Tudo isso fruto da irresponsabilidade. Então, eu acho que o Carpini, ele chega num ambiente para trabalhar completamente diferente daquilo que foi prometido. Imagina você vai para uma entrevista de emprego, aí chega lá, não, Sal, aqui o salário vai ser tanto, aqui você tem vale refeição, vale alimentação, tem plano de saúde, tem bônus no final do ano, tem academia, tem não sei o que, tem Gympass, não sei o que. Aí você faz a seleção e aceita a proposta de emprego. Quando você chega lá, a pessoa que te contratou, ela foi embora, ela não está mais lá, e o salário se mantém do que você combinou, mas não tem vale refeição, não tem benefício, não tem bônus, não tem a academia, não tem as vantagens que foram ditas pelo antigo contratante. Como é que você se sente, né? Eu não sei se eu ficava não, viu? Se eu chegasse numa empresa e não fosse aquilo que me prometeram na entrevista, rapaz, é o seguinte, me prometeram outra coisa, né?
no nosso combinado aqui não era assim que foi combinado, né? E eu acho que o Carpini, apesar de tudo isso, ele tem feito um trabalho minimamente competitivo, né? O Fortaleza chegou na final do Cearense sem susto. Ano passado a gente pegou um pouco, passado Ferroviário, né? E ano passado era um time que era uma comissão técnica já há 4 anos, um elenco experiente há muitos anos jogando junto, sem muitas novidades no time, e a gente passou sufoco no começo do ano passado. Perdemos para diversas equipes que, né, assim, perdeu pro Alto, perdeu pro Souza, perdeu pro CRB no Castelão, na Copa do Nordeste, eliminado pro Retrô. Então, assim, guardado as devidas proporções, eu acho que aquilo que o Carpini tem feito nesse começo de temporada é minimamente louvável, né? Porque ele entrou em uma condição de trabalho extremamente difícil. Toda semana o jogador estava saindo, ele veio num planejamento, chegou outro. Ele imaginava ter uma folha de pagamento e ter jogadores X, Y, Z, e tudo isso foi desmoronando, né? Então eu entendo que eu nem sou muito fã do trabalho do Carpini, assim, né? Nos antigos trabalhos dele, mas tem me parecido um rapaz muito comprometido com o Fortaleza, né? Muito comprometido com a instituição, com o resultado, né? O Fortaleza pode ser campeão cearense, né? Mesmo não jogando tão bem, mesmo não indo tão daquilo que a gente espera que ele vá, mas o Fortaleza, se vencer aí os 2 jogos, ou vencer um jogo e empatar outro, o Fortaleza é campeão cearense, né? E apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que a gente viveu aí nesses últimos meses, ele chega com um time minimamente preparado, né, para disputar. Mas eu acho que o Pedro Martins ele precisa continuar a dar condições a ele, né? Reforços aí, 5 ou 6 jogadores devem chegar para a Série B. E aí eu acho que a gente deve cobrar de fato o trabalho do Carpini ali no começo da Série B, né? Com os reforços já, com as coisas já encaminhadas, porque dentre todas as condições de trabalho que ele tinha até aqui, eu acho que ele cumpriu com todos os seus objetivos, né? Chegou na final do Campeonato Cearense sem susto, sem aperreio, avançou na Copa do Brasil. Para vocês entenderem um pouco, a meta orçamentária do Fortaleza é passar só de mais uma fase. Se o Fortaleza avança mais uma fase, o Fortaleza já bate a meta orçamentária dessa linha, né? O Fortaleza tinha meta chegar na 4ª fase. Então, se o Fortaleza ganhar o próximo confronto, ele já chega na 4ª fase. O Fortaleza também tinha como meta chegar na final do Campeonato Cearense. Então, já chegou na final do Campeonato Cearense. As outras metas são chegar nas quartas da Copa do Nordeste. E a meta mais importante do ano é chegar no G4 da Série A, que agora não é nem G4, agora é ser o 4º colocado, né? Pegar pelo menos a 4ª vaga para a Série A. Essas são as metas do Fortaleza para a temporada 2026. Então, assim, acho que parabéns ao Carpini, né? Por ter superado tudo isso e por ter entregue o que ele entregou até aqui, né? É isso, tá? Pessoal, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal. Amanhã tem mais vídeo, ou hoje talvez, não sei. Então, tamo junto, abraço, até a próxima.